Reinaldo, numa entrevista à Marina Dias, do Washington Post, que foi publicada neste domingo, o presidente Lula afirmou mais uma vez que a democracia falhou em alguns aspectos e que qualquer idiota faz discurso antissistema. Vou dizer aqui o que é que ele afirmou, abre aspas, a democracia falhou quando deixou de responder às aspirações mais básicas das pessoas. Então, qualquer idiota que fale contra o sistema merece aplausos. Isso está acontecendo no mundo todo, fecha aspas. Reinaldo, diga aí pra nós, você concorda com o presidente Lula? Concordo muito, cara. Concordo muito. Aliás, mais do que. Isso que o Lula está falando é teoria política bastante sofisticada. Tenha ele, seja de sua própria lavra, seja da assessoria, de qualquer modo, estão no caminho certo. Né? Eu publiquei um longuíssimo texto ontem à noite sobre isso, trazendo obras de referência. E a principal delas, já mostrei aqui uma vez, O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, que é um teórico nascido na Alemanha, mas que se formou nos Estados Unidos, né? E ele aponta, e até criei uma ilustração do Yasha Monk com o Robert Paxton, que eu também citei, que é o autor da Anatomia do Fascismo, que é outra obra fundamental, está aqui, as duas estão sendo citadas neste artigo, e eu pedi para a inteligência artificial criar um suposto papo entre os dois nos jardins da Universidade Johns Hopkins. O Monk, ele escreve, eu me permito aqui ler um trechinho, né, para quem depois se interessar, né, está na página 118 do livro. No Ocidente, as últimas 3 décadas foram marcadas pelo papel crescente dos tribunais, agências burocráticas, bancos centrais e instituições supranacionais. Ao mesmo tempo, houve um crescimento da influência dos lobistas, dos gastos em campanhas políticas e do abismo que separa as elites políticas das pessoas que elas deveriam representar. Tomado como um todo, isso efetivamente isolou o sistema político da vontade popular. A tese do Monk central é a seguinte: essas agências, essas instâncias reguladoras foram tirando as pessoas das decisões de fato nas democracias, de maneira que elas ficaram um pouco isoladas. E aí aconteceu o quê? A extrema-direita se aproveitou. E com a ascensão das redes sociais, com o advento das redes sociais, a extrema-direita colonizou as redes, isso agora eu estou falando, coloniza as redes, de modo que para fazer intervenções políticas ninguém mais precisa ser organizado, você vai lá e faz a intervenção. Esses grupos de extrema-direita formaram verdadeiras milícias digitais, e essas milícias digitais resolveram atacar o próprio sistema, dizendo: este sistema é contra nós. Esse sistema das elites não nos representa. Rafael, isso é muito importante porque, atenção, o discurso fascista é um discurso contra as elites. O discurso fascista também é um discurso contra as elites. O fascismo também ele era antiliberal, anticapitalismo liberal. Não era anticapitalismo, anticapitalismo liberal. Não? Essas elites que não pensam no povo. E aí, representantes da extrema-direita passam a fazer esse discurso. O mais notável, e o Monk lembra isso no livro, né, ele transcreve um trecho do discurso do Trump na Convenção Republicana de 2016, e quer ver como se parece com coisa que o bolsonarismo diz aqui? Os grandes negócios, a mídia de elite, doadores gigantes estão por trás da campanha da minha adversária, da Hillary Clinton, porque eles sabem que ela vai manter esse sistema corrupto que está aí, disse ele no começo das coisas. Estão dando um monte de dinheiro para ela porque eles têm controle total de tudo que ela faz. Ela é a marionete deles. Eles puxam as cordinhas. E aí, meu caro,
fica parecendo, então, que essa gente é, de fato, que a extrema-direita é contra as elites. Né? E não é. Agora, o Lula está dizendo, e aí qualquer idiota que faz discurso antissistema, ele aparece. Ele aparece como alguém que tem algo a dizer ao país. Né? E, no entanto, e eu demonstro isso no meu texto, é claro que o capital, a grana, também captura esses extremistas de direita. Ora, bolas. Ou por um acaso, o Flávio vem para São Paulo. O Flávio faz discurso antissistema, certo? Certo. O Eduardo diz que tem de ser antissistema, certo? Certo. A mesma coisa fala o Paulo Figueiredo. Eles enroscaram aqui com o candidato ao Senado, escolhido pelo Valdemar em São Paulo, porque diz, não, André do Prado, não, esse cara é do sistema, esse cara é do centrão, nós queremos outro que seja fora do sistema. Mas eles são fora do sistema? Para quem é que o Flávio vem pedir pinico? Aqui em São Paulo. É para a classe operária? É para aqueles deserdados do sistema? Ou ele vem se socorrer na Faria Lima, com o alto empresariado? Que presta atenção. E agora a coisa fica mais complexa ainda. Esse pessoal ganha a eleição de qualquer jeito. Porque o Lula não é um revolucionário. O Lula não é um revolucionário. Apenas que com Lula, a política que muita gente contesta de distribuição de renda prossegue. Né? A política de diminuição da desigualdade prossegue. Nós estamos na menor desigualdade da história. Isso prossegue. Com o Lula, a democracia prossegue. Agora, o que é que não prossegue? Então, e a extrema-direita, evidentemente, capitalismo, etc., tal, a privatização, vai ter não sei o quê. Agora, o que é que a extrema-direita não garante? Não garante a democracia. A opinião sua, a opinião minha, não. Fala do Flávio. Entrevista à Folha no dia 14 de junho. Entrevista à Folha no dia 14 de junho. Ele ameaçou o Supremo com o uso da força.